Pessoal, bom dia, muito bom dia a todos. Estamos começando aqui uma sequência de lives para falar sobre temas importantes do direito notarial e registral. Hoje, dia 30 de março, né, terça-feira, vivemos um momento aí um pouco duro no mundo, mas vamos falar de coisas boas, de coisas que nos ajudam a crescer profissionalmente. E nessa manhã de terça-feira temos um convidado bastante especial aqui, que é o meu querido amigo professor Marcos Salomão, que é oficial de registro de imóveis, também coordenador de um projeto maravilhoso que visa propagar positivamente o registro imobiliário. Acho que o professor Salomão, se não entrou, está por entrar. Aliás, ele já entrou. Vamos ver aqui o professor Salomão. Acredito que ele já esteja entrando e aí a gente vai de imediato começar esse bate-papo importante, interessante sobre... Olha ele aí, chegou. Bom dia! Bom dia. Tá conectando. Aí. Agora entrou. Chegou aí, o professor professor? Marcos Salomão. Tava falando mal de você aqui e você chegou justo na hora que eu estava falando a teu respeito. Mas muito bem-vindo, Marcos. Muito bom ter você aqui. Fizemos aí uma live recentemente, né? E agora estamos aqui novamente para falar sobre um outro tema. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia. Bom dia a todos os amigos do canal do Arthur, o blog do DG. É uma satisfação poder estar aqui, compartilhar um pouco dessa manhã, nesse momento de pandemia, que nós ficamos muito ilhados em casa, mas é um momento que a gente também pode interagir virtualmente com os amigos e difundir um pouco de conhecimento, né? É uma honra estar aqui. Sempre é bom estar no seu canal, sempre é bom poder conversar um pouco de direito com você, além de outras coisas, claro, né? Exatamente. Né? A honra é toda nossa, Marcos. Muito bom ter você aqui. Concordo contigo. O momento não é fácil para ninguém. Eu até falava brevemente sobre isso antes de te apresentar, que você já chegou no início da live. De fato, não vivemos um tempo muito simples, né? Não está fácil para ninguém no aspecto lidar com a pandemia. Estamos em casa há muito tempo, estamos trancados há muito tempo. Creio eu que quem viveu ali os meses de dezembro e janeiro imaginava que agora em março, abril, estaríamos numa condição um pouco melhor do que essa que estamos vivendo. E, de repente, aí da noite para o dia, nós voltamos a uma estaca que muitos têm chamado de menos de zero, né? Porque a gente está numa situação extremamente análoga à que vivemos em março de 2020, porém, com as pessoas mais saturadas mentalmente e com o nosso próprio sistema hospitalar como um todo saturado. Então, não é fácil, mas eu acho que a gente tem que sempre pensar e extrair boas coisas, né, Marcos? Então, se a gente está um pouquinho mais em casa, não está conseguindo fazer todas aquelas coisas que gostaríamos, vamos estudar direito notarial e registral, vamos conversar, né, a respeito de coisas boas. Eu, particularmente, adoro falar sobre direito notarial e registral, então é sempre muito bom a gente trazer informações relevantes, enfim, eu acho que essa é a ideia, né? A gente tentar criar coisas boas daquilo que a vida nos apresenta. Então, fácil tá? Isso Não aí. tá, mas vamos falar de coisa boa, né? Vamos estudar e vamos tentar evoluir. Quem não enlouqueceu ainda, porque já é louco, ou tá perto, né? Porque em casa um ano, meu amigo, né? Então, assim, em março do ano passado, a galera dizia, não, né? Em junho voltou ao normal, em junho nada. Aqui no sul, pior ainda, né? Hoje já começamos aí com o primeiro friozinho. Daí depois, outubro, setembro, dezembro, e nada. A gente chegou março, e março desse ano estava pior que março do ano passado. Então a gente torce aí que a vacina ajude, né? Meus pais eu já vacinei. Ah, que Então, bom. já ajuda, né? Mas realmente é um momento de instabilidade, é um momento de Muito. instabilidade, né? Muita instabilidade. Então, o que a gente pode fazer é se unir com a família e estudar e trabalhar. Trabalho também baixa, né? A gente sabe, a gente que trabalha na área notarial e registral, a gente não tem salário, então, claro que a gente sente a baixa naturalmente, porque o mercado demonstra sinais de cansaço também. Cansaço nos negócios,
cansaço do cara que perdeu o emprego e não achou outra forma, e começa a vir os boletos. Então, há uma instabilidade muito grande. Mas passado isso, né? Passado essa... Pode falar, Arthur, quer falar? Não, eu acho que essa questão que você falou tão legal, né? Você trouxe tem muita gente que nos acompanha aqui e que estuda para concursos para cartórios, que muitas vezes tem aquela falsa ilusão de que vivemos um mar de flores sempre. E eu gosto sempre de dizer que a atividade notarial e registral é maravilhosa, mas ela tem algumas nuances comparadas a outras profissões do direito. E você tocou em uma que, para esse momento que a gente vive, ela é essencial, porque o tabelião, o oficial de registro, não tem salário, né? Pelo contrário, você tem inúmeras obrigações a cumprir, muitas obrigações a Exatamente. cumprir, e essas obrigações, elas não param em um momento como esse, Não. porque provavelmente a tua realidade sofreu, a minha aqui em São Paulo sofre, a realidade Claro. do Brasil, eu vi aqui vários colegas nossos do Brasil inteiro entrando. Se a gente sair perguntando, por exemplo, a Roberta, que é lá de Pernambuco, entrou aqui, a Roberta, você teve problema aí? Claro, todo mundo teve, todo mundo viveu. Porém, essa é uma diferença importante. No ano passado, a gente ainda teve alguns benefícios governamentais e as pessoas estavam mais maleáveis, né, Marcos? Eu notava que os fornecedores, você ligava, putz, ó, estamos aqui, começo de pandemia, me dá um desconto, me posterga o pagamento. Hoje você vai ligar para alguém para falar em desconto ou postergação de pagamento, o cara te bota para correr, porque ele ninguém tem fôlego mais para isso. Esses dias vieram Então, passar uma rifa aqui no comércio. Tinha que ver os comerciantes pulando de brabo com a rifa, né, cara? Ninguém quer mais, ninguém consegue mais, né? Ninguém consegue, ninguém consegue. E é uma diferença importante essa que você trouxe. Se você pensa uma outra profissão do direito concursada qualquer, juiz, promotor, delegado, carreiras públicas aí, o salário em regra vem se mantendo. Agora, no cartório, você não tem salário e provavelmente você está num momento que não é aquele melhor momento. Mas você vai preservar os funcionários também, porque todos eles têm família, a galera toda, né, na luta, então você também não vai começar a demitir, né, vai tentar manter a estrutura toda, então vai estourando no oficial. Então, quem pensa em fazer concurso tem que analisar que nós, registradores e notários, sempre estamos vivendo as instabilidades do mercado financeiro. Mas quando é bom, é bom. E quando é ruim, é ruim. É os dois. Sim. É os dois, né? É o bom e é o ruim. Não tem só bom. O cara acha que é só bom, né? Que nem o cara... o professor Ralph está ali agora, satisfação. Um abraço, professor. Grande Ralph. O Ralph é um grande corintiano, viu, Salomão? Ele fala aí na rede social que é São Paulino, mas o Ralph é um corintiano. Ele tem, às vezes ele fica meio tímido porque ele mudou de time depois que ele conheceu uns amigos corintianos e tal. Mas ele Ralph é um grande corintiano, talvez o maior que a gente tem aí, viu? Que satisfação, é muito bom saber. Eu tenho amigos corintianos, um abraço à torcida do Corinthians, ao professor Ralph, que torce pelo Corinthians também, uma satisfação aí, grande equipe. Lamento muito aquele ano que deu um probleminha com o Internacional de Porto Alegre, né? Mas de qualquer forma a gente segue respeitando a equipe, né? Mas é isso aí. Na verdade, o que acontece é que, para concluir então a ideia, nessa época de pandemia, os cartórios estão em baixa. E é importante identificar isso aí para quem vai fazer concurso. Se você pensa em ter a estabilidade mais séria, o bom e o ruim. Mesmo a profissão de juiz, o cara, não, você é juiz, aquela coisa. Também a defasagem de salário, há uma cobrança enorme do CNJ, há sempre grandes pauleiras em cima da carreira. Toda profissão tem suas dificuldades. A nossa dificuldade maior é a oscilação do mercado financeiro. Então, o pessoal não está comprando imóveis, não está fazendo escritura. Ou se está fazendo, não está registrando, né? Então, o protesto aumentou, mas o protesto paga na saída, não paga na entrada. Então, não é uma coisa tão simples, né? Eu tenho o CRVA aqui também, no interior. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos o CRVA. A gente faz a transferência de veículos. Ele está junto ao registro civil. Então, nós tivemos aqui 2 empresas que fecharam na minha cidade, cada uma com 300 funcionários. E aquela galera, eles sempre compravam moto, né? Então, o cara comprava motinho, trocava motinho, comprava um carrinho. Então, sempre tinha um giro. Você imagina tirar quase 600 pessoas do mercado de trabalho
para essa circulação de veículos, né? E naturalmente atinge aonde? Atinge lá no CRVA, então, onde a gente tem a parte de trânsito. É natural, faz parte do mercado. Aliás, você falou uma coisa do protesto, é bem engraçado, né? O pessoal quando pensa no protesto, esses tempos de crise, todo mundo fala, nossa, o protesto você deve estar bombando, faturando um monte, né? E realmente o protesto, ele tá. A gente tem muito título, muito outro documento de dívida, mas a gente tem muito pouco pagamento. E depois do provimento 86 do CNJ, o protesto é gratuito para o credor em todo o Brasil. Isso é bom. Aliás, eu te digo, eu vou até além, viu, Marcos? O próprio volume de títulos não anda lá essas coisas, porque tem muitos credores que estão segurando o envio por conta da pandemia. O próprio poder público, o Estado de São Paulo, que é um habitual apresentante de CDAs, está parado por conta da pandemia. O governador João Dória suspendeu o envio ao protesto de CDAs. Então, essa questão do mercado que você trouxe é bem interessante e ela tem um reflexo direto nos cartórios. Mas acho também... Tem que ver se ele vai suspender os juros também, porque o cara não manda e segura lá, depois quando ele manda vem uma cacetada de juros do cidadão, né? Isso eu acho pouco provável, mas não está mandando, né? E vem-se como um benefício. Mas, enfim, como nós falamos, vamos tentar aproveitar essa nossa jornada mais reclusa, vamos assim dizer, para quê? Para nos conhecermos melhor, para convivermos com as famílias e com aquelas pessoas que amamos. Realmente, mais do que nunca, as residências, elas têm que se tornar lares, né, Marcos? Residência, casa, construção não é sinônimo de lar. E eu acho que tem muita gente que anda inquieta justamente por isso, porque as nossas residências têm que ser verdadeiros lares, verdadeiros lugares de acolhimento. E vamos aproveitar para estudar também, né? Porque se a gente está com o tempo um pouco mais livre para algumas coisas, que a gente não use só para ficar jogando Pac-Man e congêneres no celular. Vamos estudar, vamos fazer bons cursos, né? Vamos fugir daquele círculo que tem pessoas que falam, não aguento mais me conhecer melhor, mas a gente tem que buscar, tem que ter sempre ponto positivo. E hoje a gente se propôs aqui a conversar um pouco sobre um tema que eu gosto muito. É um tema que, aliás, é um tema que eu acho que vem bem a calhar dentro do que a gente estava falando, porque nós vamos falar sobre inventário extrajudicial, sobre as vantagens, sobre alguns pontos interessantes do inventário extrajudicial. E você sabe, Marcos, que dentro desse contexto que a gente vem vivendo pandêmico, muitos colegas têm me dito que, não sei se aí no Rio Grande do Sul vocês vivem uma realidade análoga, mas aqui em São Paulo, pelo menos no estado de São Paulo, há muitos cartórios de notas que tiveram um grande aumento no volume do quê? De inventários extrajudiciais. E também ao lado do inventário extrajudicial, houve um aumento pela procura de um outro ato notarial, que vai ser o tema da nossa live de quinta-feira. Quem é o convidado na quinta-feira é o professor Rafael Espínola, que é tabelião aqui no estado de São Paulo. Nós vamos falar sobre o testamento público. Então, 2 atos que aumentaram muito em tempos de pandemia: escrituras de inventário e testamento público. Aqui em São Paulo, esse movimento foi muito claro. Você notou alguma coisa por aí também nesse sentido? Teve um aumento no volume dos inventários? Sim, teve. Por quê? Porque a galera sempre ia muito para o fórum, porque conseguia assistência judiciária gratuita, né? Tentando pleitear alguma coisinha. Ali achava que no cartório não, começava essa confusão, daí judicializava, correram mais mortes, o fórum tem dificuldades hoje, o pessoal começa a vir mais para o extrajudicial. Aumenta a demanda, aumenta sim. A gente consegue resolver muitas questões no extrajudicial, desde que a gente, claro, medie algumas coisas, né, Arthur? A gente sabe que isso é verdade. Eu substituo um tabelionato de notas. Há muitos anos eu substituo notas. Eu digo que eu sou um registrador que passa por tudo que existe no extrajudicial. Porque o meu cartório, no interior do Rio Grande do Sul, ele é chamado cartório de registros públicos.
Então, eu tenho o imóveis, o civil, títulos, documentos, pessoa jurídica e protesto. Eu tenho todos num só, menos o notas. Tá? Então, há 23 anos eu exerço o registro público completo. Gosto mais de um do que outro? Sim. Eu vivo um poliamor com as minhas Chama a Cláudia especialidades. Domingues. Chama a Isso aí, Cláudia chama a Domingues que Cláudia ela... Madeira. É com ela. Tá, e daí, o que acontece que eu comecei a ficar mais tempo na profissão, e aí quando começaram a vagar os notas de outras cidades, na minha não, porque eu não posso, eu sou impedido, começaram os juízes a me convidar para ir para esses notas. Primeiro eu fui como interventor no notas, que tinha registro civil também. Depois eu fui designado no notas e desde 2009 eu respondo por algum notas. Desde 2009. Mas mais de 10 anos que eu sou tabelião interino, né? Em várias que eu dou. Nossa. Agora estou no município de Independência. Então, eu sou registrador de imóveis há 23 anos, mas desde 2009 eu exerço notas também. Então, é muito bom porque você tem tudo na cabeça, não tem escapatória. Não é aquela coisa assim, mas tu é só registrador de imóvel, então notas tu vê menos. Não, a gente vê também, porque não tem como não Vê ver, né, cara? tudo. Então, não tem como não ver. Então, o que muda é o modo de pensar em alguns atos. Quando eu me dirijo ao notas, eu sempre... Quando eu assumi o notas, eu peguei uma funcionária minha que eu estava assim, estourando já no imóveis e disse, tu vai ser minha substituta lá, tá? Beleza. Levei ela para lá. E aí, no começo, chegavam as escrituras e ela me dizia, acho que não dá para fazer, né? Acho que não dá para fazer. Ó, o registrador quer devolver tudo, cuidado. Eu disse, ó, nós precisamos mudar o modo de pensar. Eu sei exatamente. Hoje ela é uma notária, já está há alguns anos lá, é uma notária. Então, eu chego lá para falar, ela fala um negócio, eu digo, mas será que isso dá para fazer? Daí ela argumenta que dá, ela argumenta que então hoje ela é uma notária. E aí eu vejo assim o quanto muda exatamente o modo. A gente como registrador às vezes não está no balcão do notas. Quando você chega no notas, as pessoas chegam para conversar no notas 40 minutos, né? No mínimo no balcão ali, morreu o tio da minha mulher e deixou 3 filhos, e um é pré-morto, e ele tinha uma casa e um contrato de posse. E eu, como registrador, já largo quente. Posse nem me interessa. Opa, peraí, isso aqui interessa também. E aí começa a confusão. Ô Marcos, só para não te... Olha só o que o pessoal tá atento aqui. O Joãozinho Massoneto, nosso grande amigo em comum, falou aqui, ó. Vamos pedir para atribuírem ao professor Salomão alguma serventia de tabeliães e oficiais de contratos marítimos, para ser interino também. Aí você fecha a conta, cara. Eu acho que aí no Rio Grande do Sul não tem contrato marítimo, né? Mas de repente você vai viajar para algum canto do Brasil aí para pegar essa especialidade também, né? E deixar um abraço pro Gustavo Canhão, que é outro grande corintiano que está aqui nos acompanhando. Olha Se diz aí. Palmeirense, mas é corintiano, viu? Muito bom receber a torcida do Corinthians na live. Um abraço a todos os corintianos, né? Mas continua, Marcos, desculpa te interromper. Então, na verdade, me faltaria uma... Eu acho que Marítimo tem em Rio Grande tem Porto. Eu acho que tem, não tenho certeza. Se tiver algum aluno meu de Rio Grande, pode mandar aí. Mas então você muda muito o modo de pensar, porque o balcão do Notas ele é mais demorado. E eu me lembro quando eu substituía a Alegria é um município aqui da comarca, então eu fazia estrada de chão, ia até lá para substituir Notas, e aí, quer conversar contigo. Eu ia lá conversar, a pessoa vinha para conversar e ela 40, 50 minutos explicando um problema e no máximo saía um reconhecimento de firma. Sabe? No máximo. Cara, eu fiquei 50 minutos no balcão, né? Eu ficava, nossa, né? E no imóveis é muito diferente, que no imóveis a pessoa entra, tudo bom? Eu vim registrar esse documento. Tu pega o documento e diz, beleza, senta aí um pouquinho que já falo com a senhora. Aí tu vai ler o documento, aí tu vai qualificar, tu vai fazer o protocolo, tu vai dar a nota para ele voltar. É muito diferente, é muito diferente. Então, quem não conhece as profissões, primeira coisa, tabelião tem que gostar muito mais de balcão do que registrador. Eu faço balcão como registrador, mas meus balcões são mais rápidos, porque a pessoa começa a contar e eu digo, ele precisa de um notário. Não, você precisa de um notário. Mas agora, quando eu estou no Notas, então eu sinto o balcão bem diferente. E aí vale a interpretação. E você sabe que é muito interessante isso que você está falando, porque hoje as pessoas, óbvio, o ato notarial em si é muito importante. Então você vai perguntar
sei lá, você pergunta para o Arthur, Arthur, qual que é o ato notarial que você pensa ou qualifica como mais importante? É X. Marcos, o que, que você pensa? Cristiano Sardinha, nosso colega que chegou aqui agora também, que tem um livro maravilhoso sobre filosofia. Cristiano, um abraço aí, parabéns pelo teu livro. Cara, cada um vai ter seu ponto de vista, né? Agora, para mim, algo que é muito valioso na atuação do tabelião de notas e que você trouxe aqui com a experiência de quem vive esses múltiplos trabalhos dentro do extrajudicial. Até o Euler aqui falou agora, balcão do notário é quase um divã, e de fato, em alguns momentos é. O que a gente tem de muito valioso é a assessoria jurídica. E uma assessoria jurídica que, em muitos casos, na grande maioria dos casos, acaba sendo gratuita. Porque é o que você falou, o cara às vezes chega lá para fazer uma escritura, para fazer algum ponto, e ele chega lá, eu estou aqui com esse contrato, eu quero fazer escritura. Mas a hora que você vai ver, não tem, você não tem ato notarial a ser praticado. Olha só quem está aqui também nos acompanhando, é uma grande honra, eu fico muito feliz, o doutor Ubiratã Guimarães, tabelião de Barueri, grande amigo, grande colega, é uma das minhas grandes inspirações na atividade notarial, um grande batalhador da classe. Um abraço, Ubiratã. Obrigado ao Ubiratã por estar aqui conosco. Nós estamos no mesmo grupo, naquele grupo do cartório, né? Aquele grupo nacional. Sim. O Ubiratã é uma grande figura, uma pessoa muito querida. O Biratão não vou chamar de corintiano, que senão ele vai ficar bravo, palmeirense notório. Então o Biratão é palmeirense. Mas hoje a pessoa vai até o cartório de notas por N ocasiões e ela conversa, ela tem um aconselhamento jurídico maravilhoso. E qual que é o custo disso para ela? É zero, né? Aliás, é até engraçado, trazendo uma experiência prática. Muitas vezes, a pessoa sai do cartório depois de receber uma orientação e ela fala assim, doutor, quanto custou? Quanto custa isso aqui? Eu falo, não custa nada. Não, eu quero pagar. Eu quero pagar porque você me ajudou. Não, mas eu não tenho como cobrar pela minha assessoria jurídica. Eu cobro pelo ato notarial que eu faço. Agora, se eu não faço... Eu, aliás, acho que um dos grandes segredos da profissão é óbvio que o aspecto financeiro todos nós gostamos, todo mundo depende do dinheiro em si para sobreviver. Mas quando você pega gosto nessa coisa de ajudar a pessoa, independentemente do retorno financeiro, cara, é tão bom, porque é um fenômeno que você ajuda, mas isso volta para você. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, procuração para INSS é gratuita, não custa nada, é custo zero. Cara, olha, juro mesmo, não, quem me conhece sabe que eu não preciso ficar fazendo média nem nada. Cara, toda vez que eu consigo atender uma procuração gratuita de INSS na hora, eu fico feliz da vida, porque eu sei que eu estou ajudando alguém. Tem gente que fala, eu fui em tal lugar, me disseram que a procuração para INSS demora 15 dias para fazer. Desculpa, como é que eu vou deixar esse cara que está precisando comer ficar por 15 dias esperando para fazer uma procuração? Só que é aquela história que eu já falei com você, inclusive. E eu acredito nisso fortemente, Marcos. A gente já falou isso. Tira o dinheiro do olho que ele vem para o bolso. Eu sempre falo isso. Tira o dinheiro do olho que ele vem para o bolso. É isso, é o prazer em ajudar. Excelente. Eu vi duas pessoas ali falando que estão começando a se inscrever no curso, não sei o que, não sei se são meus alunos ou teus, né? Mas eu estou com o carrinho aberto de vendas, pode ser que sejam meus alunos. Então, acho que são seus. Se você já pagou o valor ali no cartão, já parcelou, já pagou no cartão, já é acesso imediato na plataforma. Já entra lá que já tem aula para você assistir, né? Logo estou lá. Bom, vamos nessa. Arthur, para fechar essa introdução, então, é um princípio hermético esse de fazer o bem, né? Eu vejo assim, quando eu trabalho no cartório, sempre dando mais do que o pessoal me pede. Então, muita gente vem ao balcão conversar comigo sem fazer negócio. E isso acaba refletindo naquela grande imagem que eu ajudei a construir, não só minha, de colegas que também ajudaram,
que nós somos muito essenciais à população. É importante o notário, o registrador do balcão conversar sempre com as pessoas, interagir, porque isso ajuda muito a imagem da classe e também vai te fazer um bem pessoal em relação à profissão. Por quê? Muita gente vem para a nossa profissão, Arthur, pela grana. Essa é uma verdade real. Inclusive, né, alguns cursos anunciam isso, né, de grana. Não é a grana o grande sabor da profissão. Não é a grana. A grana, ela vai te dar conforto. Tudo bem, tá? Mas não é o sabor da profissão. O sabor da profissão é o servir. É o servir. É o servir porque você interage com o público e com os negócios jurídicos. Esse é o sabor da profissão. É você ver um negócio jurídico sendo construído do início ao fim, você entender os nuances do negócio jurídico. Acho que esse é o grande sabor da profissão, por isso que notários e registradores têm plena competência de falar muito de direito civil, porque a gente lida com direito civil na veia, puro, né? E isso é o grande sabor da profissão. O dinheiro é um complemento, é importante, a gente tem filho, tem família, tem que pagar a faculdade dos filhos, quer viajar, tudo isso faz parte de qualquer profissão, né? Ninguém vai entrar numa profissão que você não olhe e não vai ser bem remunerado. Você vai procurar isso, é normal. Então, faz parte da profissão. Mas o grande sabor da profissão não é esse. Senão as pessoas que ganham muito dinheiro, poderia dizer que elas seriam felizes automaticamente. E não é verdade. Sim. Né? Não é. Beleza. Não é. Nosso tema de hoje, meus queridos amigos... inventário extrajudicial. Vamos falar um pouco de ponto polêmico, né? Não só do feijão com arroz, né? Vamos pegar uns pontos polêmicos, né? Para a gente trocar ideias. O papo roda, né? A gente vai falando de tanta coisa, mas são coisas boas. Acho que são coisas agregadoras que a gente traz para quem está nos acompanhando. E eu acho que realmente tudo isso que a gente fala tem grande valor, mas vamos procurar usar uma parte do nosso tempo agora para falar também sobre esse tema tão legal que é o inventário extrajudicial. Acho que é um tema... Eu separei, Arthur, alguns temas que eu acho legais assim para a gente trocar ideia, né? Trocar ideia, independente da consolidação do código de normas de cada um, ou das ideias de cada um, né? Mas um que eu anotei aqui, que é importante, questão da renúncia, né? A renúncia de herança no inventário. Precisa vênia conjugal ou não? É uma coisa interessante, né? Por quê? A gente sabe quando as pessoas chegam para fazer o inventário, eles já começam, dentro da sua mente, eles já começam a arquitetar como vão pagar menos tributos. Isso é natural. Sim. E até é um direito do cidadão. Né? Então, de repente, eu vou ceder para a mãe ou vou renunciar, como vai ser? Né? Ele começa a idealizar cada momento. E uma das opções que aparece muito é alguém querer renunciar. Né? Sempre lembrando que a renúncia, para mim, se renuncia para o monte. Né? Mas existe aquela interpretação que se renuncia em favor de alguém, que é a cessão. Né? Tudo bem. Translativa, né, que o pessoal chama. A renúncia abdicativa, né? Aquela não, translativa. Para mim, cessão é uma coisa, renúncia é outra, mas eu respeito todos os posicionamentos, claro. Né? Então, tá, mas eu vou trabalhar a renúncia para o monte, Precisa a esposa assinar ou não? Precisa a companheira assinar ou não? Então, veja que tem lá na resolução do CNJ, né? Está lá, tem que assinar. Agora, veja que interessante se nós analisarmos o ato em si, né? Eu estou casado na parcial de bens, vem a herança do meu pai e ela não vai comunicar, mas se eu for vender, eu precisarei, claro, da vênia conjugal e agora eu não quero essa herança. Eu preciso da vênia conjugal pela resolução ou não? E aqui há um debate interessante, né? Alguns colegas entendem que não, alguns entendem que sim. Esse já é um ponto importante de ver a questão se é um ato personalíssimo a renúncia ou ele precisa da vênia conjugal. Você aí exige vênia ou não? Olha, vamos lá. Eu acho que é uma discussão bem interessante. Já vamos chegar com o pé no peito da discussão, né? Essa é uma discussão bem bacana. Inclusive, a gente já tem o próprio Biratã trazendo aqui uma pergunta sobre o que a gente entende da natureza jurídica da renúncia. E já temos uma outra pergunta do João também, que eu acho bem legal, que é uma tese que eu defendo a longa data. A gente pode falar na sequência até sobre esse tema, que é a questão do notário
poder abrir o testamento nas escrituras de inventário com testamento público. Mas essa questão da renúncia, eu penso, e aqui eu já até, a gente tinha conversado sobre alguns possíveis temas, tínhamos pensado nessa questão, e de fato você tem essa discussão, essas duas figuras que se criaram da renúncia. A renúncia, em tese, é a renúncia chamada de pura e simples, que é aquela na qual você abre mão, você tem um direito personalíssimo de abrir mão do todo. Lembrando que essa renúncia nunca pode ser parcial, né? Uma questão interessante. Eu tenho 2 imóveis, eu não quero aquele, mas quero um outro. Não dá. Ou você abre mão do todo, ou você aceita o todo, né? Não há um fracionamento nesse caso. E criou-se essa questão de se chamar aí a renúncia translativa, na qual você cederia os direitos para uma outra pessoa, e essa renúncia ganha ares de verdadeira cessão, né? Porque você está transmitindo para alguém. E, inclusive, em termos tributários, há uma distinção bem forte quando você trouxe aí que as pessoas normalmente procuram mecânicas para gastar menos dentro daquilo que elas almejam. A renúncia pura e simples não é fato gerador de ITCMD. Já a renúncia translativa entende-se que é considerada como um fato gerador de tributo, né? Então, você pode até chamar de renúncia translativa, mas de fato você está diante de uma verdadeira cessão. Eu penso o seguinte, Marcos, falando da renúncia pura e simples, se a gente fosse estudar única e tão somente o Instituto, penso eu que você poderia ter como prescindível a vênia conjugal. Por quê? Porque é algo que nunca chegou a incorporar. Vamos deixar de lado a previsão legal de assinatura, que a gente está discutindo. Claro que por ter uma previsão você vai chamar, mas a gente tá discutindo a coisa aqui academicamente, vamos assim dizer. Você teria como prescindível a vênia. Inclusive, aqui em São Paulo, tem uma decisão que saiu por esses dias da primeira vara de registros públicos, que envolvia a possibilidade do sujeito renunciar tendo indisponibilidade. Porque houve um questionamento, peraí, eu tenho indisponibilidade, posso renunciar a uma herança? E a decisão, é claro que eu estou com ela aberta aqui na tela, porque não ia guardar o teor exato, mas olha o que ela fala, que legal. Logo, os bens do decujus são transmitidos automaticamente aos herdeiros no momento da sua morte, dependendo da aceitação ou renúncia, retroagindo os seus efeitos à data da abertura da sucessão, ou seja, é ex tunc. Na presente hipótese, tem-se que os imóveis não ingressaram no patrimônio do suscitado, bem como não foram incluídos dentre os bens atingidos pela indisponibilidade. Entendo que a alegação do registrador de que a renúncia pode encobrir uma alienação disfarçada deverá ser aventada pelos credores nos autos de uma ação civil pública, que era o caso aqui, tratando-se de matéria estranha ao procedimento administrativo. Então, veja que esse precedente aqui de São Paulo, que foi utilizado por um caso em que a renúncia ocorreu em tendo uma indisponibilidade em nome do renunciante, ele fala o quê? Cara, isso aqui nunca entrou no patrimônio dele, nunca foi dele. Se tem algum senão, que esse senão seja discutido em esfera própria. Então, me parece que esses argumentos que estão aqui nesse julgado poderiam ser facilmente transpostos para esse caso que a gente está falando. Agora, eu não posso perder de vista também que um dos principais princípios da atividade notarial e também registral é o princípio da segurança jurídica, que dentre as suas vertentes tem aquela vertente de fazer o que eu quero evitar litígio, né? Eu quero evitar discussões. Então, talvez dentro desse contexto do evitar litígios, do evitar discussões, eu pudesse pensar na recomendação da anuência do cônjuge. Agora, me parece, eu quero ouvir tua opinião também, que dentro dessa ideia que a gente criou do que é a renúncia, dela ser personalíssima, desse patrimônio jamais adentrar
a esfera de bens daquele renunciante, porque os efeitos são ex-tunc. Considerando alguns desses fatores, eu acho que você poderia tranquilamente falar, não, não precisa, porque por que eu vou pedir vênia se eu não tô, se isso na verdade nunca chegou a ser meu? Exato. Então, é uma discussão interessante. Primeira discussão também. Eu entendo que não precisaria, porém a resolução me deixa com a obrigação de exigir. Sim. Tá? Mas para mim é um ato personalíssimo, ato do herdeiro, que após a aceitação é que a coisa vai comunicar, tá? Mas eu entendo que a resolução, estou até com o artigo aberto 17, nos deixa de calças curtas em relação a isso. Então, nós precisamos trabalhar em relação a isso. Ok, mas academicamente dá para discutir. Beleza. Concordo. Ok, outros pontos que eu peguei. Uma doação em vida, né? Então, doação, claro, em vida. O pai doou para o filho e o filho era casado. Então, ele fez a doação conjuntiva. Beleza, tá? Doação conjuntiva. E aí nós sabemos que a doação conjuntiva para marido e mulher tem direito de acrescer legal. Beleza. Agora falece o filho, a esposa, tanto faz. Então tem o direito de acrescer. Não faz inventário desse bem, correto? Ele vai acrescer direto ao patrimônio do outro cônjuge. Isso é mencionado na escritura de inventário? Entendo que sim, né? Mas no registro de imóveis, bastaria um requerimento simples ou precisaria chegar à escritura disso? Interessante, né? Eu entendo. É um questionamento que a gente começa a arquitetar. Por quê? Sabe o que acontece na prática? É um probleminha. Às vezes, a galera não se toca do direito de acrescer e inventaria o bem judicialmente. E acho tão interessante isso, né? Porque tá ali o pai doou para o filho e para a nora, então morreu o filho, tem o direito de acrescer, e a galera vai ao judiciário muitas vezes faz o inventário de todo aquele negócio. Então, aí o registrador fica, tá, mas o direito de acrescer. O direito de acrescer, ao meu entender, ele não precisaria passar pelo inventário. Bastaria o requerimento no registro de imóveis, tá? Como eu vejo. Pode mencionar na escritura? Pode, mas não que ele vá necessariamente ser objeto da partilha. Direito de acrescer na doação. Sabe que tem uma polêmica aqui interessante? Se eu dou para o meu filho e para a esposa, doação conjuntiva, direito de acrescer. Beleza. Mas se eu dou só para o meu filho, então não tem direito de acrescer com a esposa. Beleza. Mas se ele é casado na comunhão universal de bens com a esposa dele, olha que interessante. Aí aqui já surgem duas correntes, uma minoritária e a majoritária, claro. Né? Mas assim... Tem a mista ou não? Tem a mista? Tem a mista, tem a alternativa. A eclética. Então, o pai doou para o filho e o filho é casado em comunhão universal de bens. A corrente majoritária vai dizer não há direito de acrescer porque a doação não foi conjuntiva. Então, nós temos apenas a doação ao filho e o bem se comunicou, mas não há direito de acrescer. Tá? Na segunda corrente, que é a minoritária, e que eu sou muito afeto a ela, mas não é a minoritária, doou ao filho e comunicou, então a doação ela receberia um direito de acrescer. Tá? Mas é assim, minoritária da minoritária. Mas eu sei que existe a corrente. Só para dizer então. Por quê? Porque o código fala em doação conjuntiva. A questão é aquela velha história. Se eu doei para o meu filho, ele é casado em comunhão universal de bens, a esposa recebe junto ou não? Em tese, sim. Em tese, sim. Então, por que eu não teria ali um direito de acrescer? Porque a doação não foi conjuntiva. A doação foi para um só. Então, esse é um debate também que tem. E a majoritária defende o quê? Não foi doação conjuntiva. Tá, mas meu filho é casado em comunhão universal. Se eu doei para ele, comunica. Comunique é uma coisa, doação conjuntiva é outra. Doação conjuntiva é outra. Ela sai daqui só para o meu filho, mas chega lá e comunica. Mas se ela sai daqui para os dois, é diferente. Tá? Então aí tem essa... Eu acho que uma coisa que eu acho legal nessa questão da doação conjuntiva, indo para o caso clássico dela mesmo, deixando essa questão da discussão da universal de lado,
Eu acho que a grande sacada realmente é a pessoa ter informação, né, Marcos? Porque é bem claro que eu acho que. Não precisa, você não precisa inventariar esse bem, um requerimento bastaria para consolidar, entre aspas, essa propriedade no cônjuge sobrevivo, como você pode fazer numa integralização de usufruto, por exemplo, quando há o direito de acrescer. Acho que a prescindibilidade da escritura nesse caso por mais que a gente queira defender a escritura, num caso como esse, você não tem como, né? Mas acho que o grande ponto aí é a gente trabalhar com uma boa assessoria do que a pessoa tem que fazer para fazer valer aquele direito, né? Porque, sim, você pode explicar isso para a pessoa e aí compete ao tabelião que provavelmente for fazer essa escritura de inventário e se deparar com o caso, em ter a sensibilidade de falar, olha, aqui é um caso de doação, se eu não tiver em contato com o título e só com a matrícula, porque às vezes a matrícula por uma razão qualquer, pode não mencionar essa circunstância, de você orientar a situação para que realmente você fuja, não tenha que fazer um inventário quando esse ato é totalmente desnecessário, né? Porque no caso aí, realmente, você teria um procedimento muito mais simplificado, mas desde que, o que é importante aí? As partes terem ciência disso tudo, né? Porque se você não tem informação, qual que é o caminho clássico que você vai quando você se depara? Inventário. E aí você paga imposto, você paga escritura, você paga uma série de coisas, e penso eu que é algo que não tá muito mais num campo informativo. Você sabe que o João, ele trouxe uma... Acho que essa questão da doação, você quer falar mais alguma coisa, Marcos? Você tem mais alguma ponderação dela? Não, porque a princípio teria só a questão da reserva do usufruto, que é natural nessas formas de doação, né? Que sempre vale a pena também ver que algumas delas têm cláusula de inalienabilidade. O pessoal tenta cancelar a cláusula, muitas vezes no próprio inventário, né? Mencionando que a cláusula é enquanto viver o doador, tem aquela discussão. Aí o usufruto pode ser sucessivo, né? Passando e fica para o outro usufruto. Essas questões todas tradicionais, dá para colocar cláusula de reversão, né? E daí morreu o cara e tinha cláusula de reversão. Como é que tu vai mencionar isso na escritura de inventário agora? Ou se tu vai direto ao registro de imóveis com a certidão de óbito, também é bom lembrar. Eu acho que deve mencionar no inventário, ó, deixou tais bens, mas esse aqui ele tinha recebido do pai, o qual tinha cláusula de reversão e retorna ao pai. Né? Acho importante mencionar também. Mas doação é linda, né? Não, a doação tem aspectos muito interessantes e são coisas que são aparentemente simples, mas a hora que você vai no momento de materializar, é que aparece a dificuldade. Cara. Porque se a pessoa não... E aí que eu acho que é o grande... o que é legal de você ter perfis de curso que visam explicar de uma maneira mais clara as coisas que nós fazemos nos cartórios, como é o caso do teu curso, por exemplo, que está aí no momento de vendas também, é justamente você mostrar como você materializa isso de uma maneira simples. Porque se uma pessoa desinformada se depara com uma situação dessas, talvez para algumas pessoas aqui que trabalhem com isso, pode ser algo sim. Ah, não, mas os caras estão falando, é óbvio que é isso. Mas não é tão óbvio. Porque na grande parte dos casos, o sujeito vai orientar que o camarada vá para uma linha mais onerosa, que é a linha de arrolar esse patrimônio, de partilhar, de ignorar essas circunstâncias que são previstas. E isso tudo, realmente, quando você tem materiais que te ajudam a entender, sem aquela coisa rebuscada, né, de ficar com grandes teorias, né, e direto ao ponto. Olha, você colocou essa cláusula, tem uma doação que foi conjuntiva, faleceu um dos donatários, como é que eu vou fazer a consolidação dessa propriedade no nome do outro? Né? Parece algo banal, mas muito pelo contrário. São coisas que você tem que ter uma grande assessoria e um grande conhecimento para poder fazer valer. Né? Pensando no inventário, um tema que eu queria ouvir tua opinião também. Esse tema o João trouxe aqui, eu tinha me preparado para a gente falar que é um tema, eu acho que é um tema bem legal, pensando no inventário em si. É o seguinte, hoje se a gente for abrir o artigo 610 do Código de Processo Civil,
a gente tem ali uma menção ao fato de que, em existindo o testamento, eu não poderia me valer do inventário extrajudicial. Só que tem vários códigos de normas por todo o Brasil que flexibilizam esse requisito da existência do testamento, ou seja, você poderia fazer um inventário com testamento. E aqui em São Paulo, houve uma norma, uma alteração no Código de Normas que trouxe uma previsão muito legal, mas que eu ainda penso que ela pode avançar, porque ela fala o quê? Que diante de uma expressa autorização do juízo sucessório competente, nos autos do procedimento de abertura e cumprimento de testamento, sendo todos os herdeiros capazes e concordes, é claro, eu posso fazer o inventário e partilha por escritura pública. Então, o ponto importante que tem aqui nessa essa mudança que aconteceu em São Paulo há uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, ela é bem legal, por quê? Porque primeiro, ela liberou geral o inventário com testamento. Porque qualquer tipo de testamento pode ensejar o inventário extrajudicial, desde que você tenha a abertura no Poder Judiciário e que na abertura, o grande pulo do gato que a pessoa tem que ter, que eu vejo que anda acontecendo muito, o cara abre o testamento no Poder Judiciário, mas ele não pede a expressa autorização para a realização do inventário no extra. E aí não dá para fazer, porque além da abertura, tem que ter essa expressa autorização. Eu, particularmente, acho até um certo preciosismo essa disposição legal, porque eu acho que se tem abertura, está aberto, então você escolhe aonde você quer fazer. E tem mais um detalhe só para colaborar esse ponto, e ainda também tem que pedir se depois de feito o inventário e partilha, se ele volta para o fórum ou se já pode ir a registro direto. Bom é o juiz despachar. Abro, autorizo o extrajudicial e autorizo, depois de pronto pelo tabelião, já registrar. Não precisa nem voltar mais, meu filho. Tá pronto. Sim. Eu acho que tem que ter vai toda direto. essa parte, porque às vezes chega no registro e o registrador diz assim, não, agora tá, o tabelião fez, mas como ele era para ser judicial, só foi feita para já tem que voltar ao juiz e depois voltar ao registro. Tem essa interpretação também, tá? E você vê que é um outro ponto também importante, porque senão fica esse vai e vem. Não vai bem, né? Ping-pong. Não, melhor o juiz já... Ó, faz um despacho bonito, caprichado, né? Eu não sou juiz, mas autorizo, abre o testamento, autorizo fazer o inventário extrajudicial, compartilha, pode registrar direto e depois só comunica que está tudo pronto. E pá, vida que segue, né? Vida que segue. Então você vê que eu acho que é um ponto interessante e para mim é um ponto bacana porque eu nunca entendi muito bem essa limitação do inventário com testamento, porque o testamento pode ser feito pelo tabelião, o inventário também, mas eu não posso... Por que eu não posso fazer um inventário com testamento? Ah, Arthur, porque existe um procedimento para abertura do testamento. Ok. Vocês já viram como é esse procedimento de abertura de testamento? É uma sequência de atos que são é uma formalidade muito mecânica, inclusive. E eu acho, quando nós escrevemos aquele livro, O Homenagem aos 10 anos da Lei 11.441 em 10 artigos, escrevemos esse livro há 4 anos atrás, quando a 11.441 completou 10 anos, eu acho que não há razão para o tabelião não poder fazer o inventário com testamento diretamente. Essa solenidade aí para a abertura do testamento, principalmente quando a gente está diante de um testamento público, tá? Se de repente você está diante de um testamento particular e aí envolve eventualmente alguma análise que você possa querer remeter ao Poder Judiciário, mas pensando no testamento público, eu tenho plena convicção de que o tabelião de notas poderia fazer o procedimento de forma integral, sem qualquer tipo de interferência do Poder Judiciário, né, Marcos? Porque tudo foi feito sobre o crivo dele. Então é uma ideia que eu acho que a gente tem que plantar. Eu acho que o juiz tem tanta coisa importante para julgar, assim, importante no sentido de lides, de brigas, que alguns procedimentos são meramente mecânicos e acabam atrasando todo o sistema. Então, às vezes o juiz está lá com pipinões enormes para julgar
E antigamente, doutor, chegou essa habilitação de casamento. Antigamente, né? Habilitação de casamento, né? Então, tem coisas que iam ao judiciário que realmente não precisaria, né? A retificaçãozinha básica, aquela da letrinha do nome. E o testamento vai caminhar para essa linha. Eu acho que, logicamente, tem que caminhar para isso. Até os advogados vão agradecer muito, porque vai ter mais velocidade no próprio feito. Então, quanto mais desjudicializar, melhor. Acho que nós passamos por um período da vida aqui. Notário e registradores eram muito importantes para a sociedade. Depois veio uma série de retaliações, e aí se botou tudo para o judiciário, aí se esgotou a máquina judiciária e agora está se desjudicializando. Sim, sim. Nem vou dizer de quem é a culpa disso, porque é um sistema culpado, né? Acho que é um sistema culpado. Então, fica moroso demais o sistema se você atribui coisas menos importantes ao judiciário. Por quê? O juiz tem que parar para fazer algumas coisas que poderiam ser feitas pelo notário, que é quem fez o próprio testamento. Os campeões extrajudicial agora é o exemplo clássico, né? Que a coisa está andando bem. Ok, bom tema. Bom tema. Bom tema. Eu tenho muito tema legal. Anotei, hoje de manhã eu estava anotando. Fiz live com o Eugênio, o Eugênio está aí, né? Fiz live com o Eugênio de manhã. Ele está aqui. Renúncia de direitos Grande hereditários. Também estava bem legal. Olha só, um caso interessante que acontece na prática, para quem é estudante está aí ouvindo. Casal, de boa, casado na comunhão universal. Tudo ok. Morreu o pai dele. Beleza, isso é prática. Então, por óbvio, recebe a herança, comunica, né? Mas aí, nós não vamos fazer inventário agora, porque a mãe está viva, nós vamos esperar. Isso é comum, né, Arthur? Comum. Então, deixa... Muito. Deixa rolar o negócio. Deixa rolar. Antes da mãe morrer, o cara se divorciou. Tá? E aí, quando faz o divórcio, ele não menciona aquela herança do pai, porque só quando a mãe morrer que ele vai fazer inventário. Fez o divórcio, tudo bem. Aí depois a mãe morreu e agora o cara vai fazer o inventário. E aí chega lá, a data da morte, ele era casado na Universal. Casado. E aí a questão é, ele já se divorciou, já fez partilha, e aí agora a gente olha, ele aceita a herança do pai e da mãe, mas quando o pai morreu, ele era casado na comunhão universal. Como que a gente faz na prática? Isso vai ter que ficar amigo da ex-mulher, isso é um grande problema. Exatamente, ela vai ter que assinar. Vai ter que chamar ela para assinar. Olha o pepino. Por quê? Porque e se o cara casou de novo, hein? Como é que vai pôr todo mundo na sala, hein, Marcos? Esse que é o problema. O cara casou de novo na Universal. Esse bem já já passou. E aí agora ele tem que fazer inventário. E aí? Aí ele vai olhar e vai dizer para você: não, mas eu não preciso da minha ex-mulher. Não. Quando o senhor era casado, seu pai faleceu, correto? Correto. Então, o senhor era casado, sim. Por que o senhor não fez inventário na época? Exatamente. É esse troço aí que é o problema que o senhor está tentando falar. O senhor não fez, mas pela Cesine transmitiu. E aí, o senhor está aceitando agora, retroage, comunica. Cara, isso é comum. Daí, e agora o que eu faço? Bom, vamos olha que dica boa que a gente teve aqui. Vai no programa do Ratinho. É isso aí, cara. Então, as pessoas não sabem o que é balcão de cartório. Balcão é isso. É a vida como ela é. Eu sempre digo, a vida como ela é. Porque aí o cara ele tem que pensar, se eu renunciar, igual vou precisar da assinatura dela para renunciar. Porque eu era casado na época da morte. Então, ou eu vou entender agora que eu vou renunciar agora, sem a ex. Tudo bem, vou aceitar a dupla interpretação. Mas vamos voltar, eu quero inventariar, eu quero o meu bem. Então tá, tem que inventariar. Aí agora o divórcio já foi feito e lá nós temos que resolver o passado. Eu sei que vocês fizeram no verão passado, né? Então, esse é um caso clássico que você vai ter que ir lá, fazer o inventário e pegar a assinatura da ex-mulher. E se você está casado de novo, pasmem que a gente vai ter um debate sobre a assinatura também da atual ou não. Vai ter o debate, tá? Sim. O cara botou ali, Jorge, que a esposa faleceu.
Ah, bom, aí, meu amigo, o Jorge, você tá querendo deixar a turma aqui, vira um desenrolar sem fim. E Marcos, esse ponto permite também a gente trazer uma dica prática muito interessante. Também pode parecer óbvio para alguns, mas nos deparamos com isso constantemente. É muito comum essa situação de você, morreu o pai, deixa para fazer inventário depois. Às vezes tem um grupo grande de irmãos, morre um irmão no meio do caminho, aí depois falece a mãe. O interessante é o quê? Quando você for fazer de fato a escritura, é lembrar que tem que ser feito tudo em um único ato notarial, porém, nós temos que fazer no ato notarial todo aquele encadeamento de óbitos que geraram o resultado final. Né? Eu já vi, eu até pego às vezes na mão escrituras que têm esse perfil de trabalho que a gente está falando, e o cara já vai lá e faz a partilha ignorando aquela sequência de óbitos que existiram. Então, só lembrar que cada óbito vai ser um fato gerador de escritura, de imposto, de registro imobiliário, e também que uma boa técnica de redação notarial caminha ao encontro da ideia de especificar cada uma daquelas situações. Então, morreu o pai? Quando o pai morreu, a partilha seria tal. Na sequência, morreu um irmão, com a partilha do irmão, aquela fração foi para o fulano. E fazer essa sequência até chegar num resultado final, né? Um ponto bem importante, porque Também. essas coisas da vida que você trouxe, de fato acontecem, e a gente tem que ter uma boa técnica para poder E aí chegar aí ao resultado final. vale lembrar, Arthur, essa questão. Então, morreu o pai, daí morreu o filho, daí os netos agora vêm fazer o inventário. Então, você vai descrever, ó, faleceu o fulano no dia tal, depois faleceu o filho dele no dia tal. E daí tem aquela questão, para evitar a partilha per salto, né? Você vai Isso. mencionar, alguns mencionam na escritura, o espólio. Alguns mencionam, morreu fulano, deixou para fulano que é falecido já, né? E aí tem o fulano. E alguns mencionam ali no meio, eles fazem a menção ao espólio da pessoa. E aí você vai ver registradores que registram em nome do espólio e outros que não registram. É muito Sim. interessante de ver como isso na prática tem divergência. Se o espólio vai para a Você matrícula ou sabe não. que aqui em São Paulo não, aqui em São Paulo tem 2 ou 3 decisões já bem consolidadas no sentido de que espólio não pode, em hipótese nenhuma, ser parte. Então aqui você faz o encadeamento, óbvio que isso pode. Aí a gente entra naqueles detalhes que pode mudar um pouquinho de estado para estado, Sim. mas aqui em São Paulo a ideia é o quê? Mesmo a pessoa já estando falecida, você vai citar aquele encadeamento e ela, em tese, ela vai figurar como uma parte no histórico de registro porque você está retroagindo ao momento em que aconteceu. O Isso aí. espólio não poderia ser parte. E eu gosto até desse raciocínio, viu, Marcos? Eu acho ele interessante. Isso. Ele me agrada. E Eu, tem eu, eu gosto dessa ideia de. uma questão que me perturba é quando o cara morreu e ele havia comprado um imóvel por compromisso de compra e venda. E ele tinha quitado já, tinha pago tudo. E aí faltava só passar a escritura para os estados que têm essa necessidade. E aí ele morreu. A pergunta é, o vendedor quer se ver livre do bem, ele passa a escritura para os herdeiros, ele arrola no inventário que tem os direitos da promessa de compra e venda para inventariar, ou ele passa a escritura para o espólio. Essa é uma questão. Outra questão, o contrário. Eu vendi um bem, tudo foi pago, beleza, morri. Agora o comprador, ele quer receber a escritura. Poderia o espólio passar a escritura? Ou precisa todos os herdeiros assinar? Ou ele tem que se habilitar no inventário? Só bucha, né? Só bucha, né? E aí a gente entra num cenário também que vai depender muito da construção jurisprudencial do estado onde o indivíduo atua. Né? Por Isso aí. exemplo, respondendo meio de aqui, vamos pensar em minha realidade, São Paulo.
O espólio na posição de vendedor pode vender, sim, desde que esteja cumprindo um compromisso que tenha sido firmado em vida e que estivesse integralmente pago. Os herdeiros podem nomear o representante do espólio para fazer. Qual que é o problema disso? Tabelião tem que entrar no mérito se o contrato foi cumprido integralmente em vida. Eu não gosto nada disso, Marcos, porque qual que é a história disso? Por que a pessoa quer fazer isso daí? Para fugir do arrolamento da partilha e do tributo. Quem que não gosta dessa tese? Fisco estadual. E fisco estadual, para bater na porta de cartório, não precisa muita coisa. Né? Na posição de comprador, também tem um precedente jurisprudencial aqui, dizendo que se for para cumprir um contrato firmado em vida pelo de cujus e que já tivesse integralmente pago, o espólio desse indivíduo poderia figurar como adquirente em caráter excepcional de uma escritura. Porque, óbvio, espólio, em tese, por ser uma situação transitória, ele vender faz muito mais sentido do que comprar, né? Sim. Vender, você está esvaziando aquela situação transitória. Comprando é como se você sugasse material para dentro dela, né? Você está trazendo coisa para o meio. Por isso que é uma hipótese excepcional, mas que aqui em São Paulo tem precedente jurisprudencial autorizando. A resposta para isso depende muito da construção jurisprudencial, né? Mas é um tema também nossa... E nesse caso vai se usar o CPF do falecido, que vai permanecer ativo, né? Tu sabe isso aí. No meu tempo se dava um CNPJ, que era CGC, para o espólio, tu acredita? Eu tenho matrículas do cartório. Você era nascido em 88, você era nascido ou não? Era nascido. Eu entrei na faculdade em 91, mano, né? E aí, é muito interessante que tinha CGC. Quem não sabe o que é CGC, deixa o tio explicar, deixa o tio contar. Senta aí para você saber. Antigamente, as pessoas jurídicas não tinham CNPJ, elas tinham um negócio chamado CGC, Cadastro Geral de Contribuintes, tá? Então elas recebiam isso aí. Então, se você olhar CGC, né? Faz um tempo, claro, a gente sabe disso, existia, tá? E a gente dava CGC para o espólio. Olha que legal. Por quê? Porque o espólio tinha perdido o CPF. Hoje, a Receita Federal valida o CPF do falecido para a conclusão de alguns atos, para a conclusão do inventário. Mas antigamente se dava um CGC para o espólio. Olha que legal. Ô Marcos, e uma coisa só, a gente já está quase chegando, já chegamos ao fim, mas eu só queria falar de um negócio, cara, como mudaram os tempos, né? Para a gente pensar em objeto de inventário, esses dias eu tenho um advogado, o Emiliano Landim, ele trabalha muito com direito digital. E no terceiro volume do livro Direito Notarial e Registral em Artigos, que eu escrevo e coordeno, ele escreve, desculpa, no terceiro não, no quarto volume, no nosso último volume que acabou de sair, tá até aqui, ó, mostrar para o pessoal, para quem não adquiriu, que quiser adquirir, ele trabalha sobre o tema de herança digital, falando sobre como fazer com a transmissão, por exemplo, de patrimônios construídos no mundo virtual. O cara tem, por exemplo, lá uma conta de Instagram com 15, 20 milhões de seguidores e um alto engajamento. Como eu mensuro isso? Esses dias eu fiquei impressionado, eu até abri aqui, eu estou com o computador ao lado para ter os números exatos. Nós tivemos, eu não sei se você leu, o primeiro leilão de uma obra de arte virtual que foi vendida por míseros 69 milhões de dólares. Nossa. É um negócio que se chama Non-Fungible Token. É um token não fungível. É um token com a assinatura digital do autor, vem com a obra digital e vale, Marcos, acredite você, 69 milhões de dólares. Quem quiser conhecer essa obra de arte, só joga lá no Google, leilão virtual, obra de arte. Vai aparecer, é um artista que se chama Beeple. Rapaz, muito bom. Como que a gente pensa nisso, trazendo para o universo de inventários? É claro, né? Obra de arte, nem a física, ninguém traz para o inventário. Simplesmente você dá o quadro para a pessoa, você não vai querer pagar imposto. Mas a gente vai começar a se deparar daqui a um tempo com algumas situações diferentes no objeto do inventário, né? Porque
Hoje, você tem... Quanto vale você que tem atuado aí com tanta maestria até no mundo digital, quanto vale a tua conta no Instagram hoje? Né? Não tem, a Quanto gente não sabe vale? calcular, não sabe calcular, porque olha Pois o perfil tem engajamento, se daqui a pouco, vamos dizer que os viessem a falecer e os filhos resolvessem tocar o negócio do professor Salomão como docência. Quanto valeria esse sim, Instagram, né? sim, sim. É uma questão É. muito interessante, porque assim, são coisas que a gente tem que começar a parar para pensar, porque vai ser, em um dado momento, a gente vai enfrentar isso tudo, né, Marcos? Então, são pontos interessantes e creio eu que a gente tenha passado aqui por Eu só muitos. quero mencionar o que eu ainda deixei para trás, tá? Porque poderia fazer Conta. outra live. Vamos fazer a parte 2. Ó, inventário de empresário individual. Hã? Ó, o empresário individual faleceu, a pessoa física faleceu, e os filhos querem tocar o negócio. É possível fazer inventário? Vou só deixar a pergunta no ar, não vou responder, tá? Que pode, só para dizer. Tá? Tem um manual da Junta Comercial que ensina. Reconhecimento de filho afetivo no inventário extrajudicial pelos outros herdeiros, pela esposa. Deixa eu ver aqui. Renúncia, pacto antinupcial com renúncia de herança. Isso é bem discutido na doutrina, né? E aí fica a menção agora se no inventário você vai cumprir ou não. Casado, aceitar, inventário. Cessão onerosa que não foi levada ao inventário. Cessão onerosa que não foi levada ao inventário e aparece depois de dada a partilha. E aí o cara que recebeu é o mesmo que assinou a cessão. Tinha uma historinha para contar do inventário, conto na outra live. Testamento para amante, que depois, quando o cara morre, já não é amante, é companheira. Rapaz. E é isso, tem mais umas coisinhas. Fica na próxima. Próxima live. Fica para próxima. Tá? Ó, quem gosta. O Marcos Salomão dá um bom roteirista de novela também, meu amigo. Olha só quanta coisa aí. Marcos, aproveita que a gente está aqui. Conta para a turma, você está com o teu carrinho de vendas até quando aberto com o teu curso do registro de imóveis? O curso do registro de imóveis descomplicado está aberto. Você sabe que ele abre, a gente deve atualizar aqui quantas vendas teve. Sabe que ele abre a cada 70, 80 dias, né? Então, a gente abriu lá em janeiro e agora ele está aberto de novo. Nós abrimos ontem o carrinho e ele vai até amanhã, tá? São apenas 3 dias de oportunidade para você entrar na minha turma do registro de imóveis descomplicado, que eu tenho na plataforma Hotmart o meu curso, tem aulas ao vivo que a gente faz e deixa salvo lá, aulas gravadas, e tem ainda a minha comunidade secreta, onde você tira dúvidas. Nesse momento, de ontem para hoje, nós já temos 309 alunos e ainda faltam compensar, então, 62 boletos para saber se vocês vão entrar ou não. Boas vendas, graças ao bom Deus, né? Apesar da pandemia. O preço está super bom, 12 vezes 73. Para você comprar o curso, se você se interessar e ver o portfólio todo, www.professorsalomão.com.br, ok? Obrigado, Arthur. Pessoal, muito recomendado esse curso do professor Salomão. É legal vocês terem acesso a isso. Ó, o pessoal tá pedindo, DG poderia dar um bônus de protesto. Vou conversar com o professor Salomão, mas vamos deixar aí essa recomendação. Quinta-feira temos live 9 horas da manhã com o Rafael Espínola para falar sobre testamento público. E se você tem interesse em estudar com mais profundidade o tabelião de notas, acompanhe o nosso trabalho, que em breve teremos novidades sobre um curso bem completo sobre o tabelião de notas. Pessoal, obrigado a todos vocês que passaram por aqui. É uma honra a presença de cada um, o tempo de cada um. Tivemos aqui pessoas que são maravilhosas aí dentro do nosso mundo. Biratã, Ralfo, Eugênio, tanta gente querida aí, o João, tanta gente querida. As meninas aí também. O João Maçoneta, o Euler, Eduardo, putz, é tanta gente aqui legal. A gente fica sempre muito feliz
Sabemos que todos trabalham, estudam, mas ter vocês aqui nos acompanhando é um grande incentivo e uma grande honra, uma grande alegria. Desejamos aí um bom dia a todos, fiquem com Deus e até uma próxima. Marcos, obrigado novamente aí pelo teu tempo, pela tua participação. Valeu, gente. Tchau, tchau.